Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para o nosso evento, né, do Covid-19, Imunologia Clínica. É um grande prazer estar aqui com todos esses professores que dispensam a apresentação, doutora Anete, doutora Caterine, doutor Condino, doutor Fernanda, e a ilustre presença também do nosso presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o doutor Flávio Sano. Então, antes da gente dar início ao evento em si, o Dr. Flávio gostaria de falar uma palavra para vocês. Então, eu vou passar para o Flávio uns minutinhos, que ele tem um recado para todos nós. Boa noite a todos. Então, como já foi propagandeado, esse é um evento da Semana da Imunodeficiência, né, do Brasil, e eu gostaria de agradecer aos organizadores, tanto do Departamento Científico de Imunologia Clínica e Imunodeficiências da ASBAI, encabeçado aí pelo GESMAR, a diretora científica, a Caterine, e também as pessoas, os componentes do Bragide, a Anete, Condino, a Fernanda, enfim, todos que vão participar dessa live. Agradecer ao Departamento Científico de Imunodeficiências, ao Bragide, em nome das pessoas aqui que compõem o Bragide e a todos os outros que estão assistindo. Antes de mais nada, eu queria só dar uma satisfação aos imunologistas a respeito da imunoglobulina chinesa, que houve uma demanda muito grande, uma preocupação muito grande por parte dos imunologistas com relação à utilização da imunoglobulina chinesa, e nós, só para dar uma satisfação, nós fizemos uma carta, nós enviamos ao Conselho Federal de Medicina para que o Conselho Federal de Medicina tenha um posicionamento que ampare a classe médica, a classe de imunologistas, alergoimunologistas, para que nós possamos, de alguma forma, utilizar com maior segurança ou, de uma certa forma, estarmos respaldados legalmente através do Conselho Federal de Medicina. Antes de terminar essa minha apresentação, eu gostaria só de fazer uma lembrança. Eu queria aqui fazer uma homenagem à Beatriz. A Beatriz, minha esposa, Beatriz Tavares Costa Carvalho, minha esposa, que, junto com todos que estão aí no vídeo, fundaram o Bragide, que já fez 15 anos esse Bragide, e ontem fez 1 ano de aniversário da morte dela. E hoje, então, seria o dia que ela estava, há 1 ano atrás, estava sendo sepultada. E eu acho que é uma coincidência muito grande. Nós estamos fazendo essa live de imunodeficiências hoje, porque eu acho que, de alguma forma, ela está acompanhando e ela está solidária a todos os imunologistas do Brasil, a luta que é fazer imunologia clínica aqui no Brasil, a dificuldade que é fazer imunologia clínica aqui no Brasil, e ela, tão exemplarmente, ela exerceu até os últimos dias dela, né? Então, eu gostaria de desejar aqui a todos vocês um ótimo evento, uma ótima live, que seja muito proveitosa, que todos possam aprender muito a respeito desse assunto. E eu agradeço a oportunidade de ter lembrado a Beatriz aqui, porque eu acho que é uma pessoa que, para todos os imunologistas, guarda no coração, e ela fez realmente, no meu ponto de vista, um papel muito grande na construção da imunologia clínica aqui no Brasil. Muito obrigado a todos e um bom evento a vocês. Muito obrigado, Flávio. Nós realmente somos eternamente gratos a Beatriz. A Beatriz mudou a vida de todo mundo, em especial a minha. Eu só faço imunologia hoje por causa da Beatriz. Acho que todo mundo sabe disso. Bom, antes da gente dar início às nossas aulas, eu gostaria só de fazer um comentário.
nós temos no momento, dois estudos correntes com relação ao COVID e às imunodeficiências. Um dos estudos que nós temos nesse momento é o estudo encabeçado pela professora Ekaterine, que está aqui com a gente, onde nós vamos estudar os pacientes que têm imunodeficiência, que apresentam realmente o COVID, que tiveram a doença, para nós podermos entender melhor como isso está acontecendo, como que eles estão manifestando a doença, como que eles estão realmente apresentando esses quadros, a sua evolução, para a gente ter um melhor entendimento. Um segundo estudo, que é já um estudo internacional, coordenado pelo professor Jean Morin, e aqui no Brasil está com a coordenação do professor Condino e da professora Carolina Prando, do Paraná, que é um estudo que visa avaliar os pacientes abaixo de 50 anos, crianças e outros pacientes, que teoricamente não têm nenhum fator de risco e que desenvolveram quadros graves de coronavírus, principalmente com SARS e encefalite, tá? Então, esses pacientes, quem quiser participar, entre em contato com o professor Condino, professora Carolina Prando, para que a gente possa realmente estudar esses pacientes nesse estudo internacional, para verificar se eles estão morrendo por terem algum erro inato da imunidade, alguma imunodeficiência primária. Então, eu queria deixar essa mensagem desses dois estudos que estão correntes agora, tá? Para que, se vocês tiverem interesse de participar, alguns grupos já estão montados, e qualquer dúvida, tirar com o próprio pessoal que está aqui, a doutora Ekaterine, o Condino, mas não no momento dessa live, depois, que nessa live a gente vai utilizar para falar outras coisas. Então, para a gente dar início, então, à nossa programação, eu queria convidar a doutora Fernanda Pinto Maris. A Fernanda vai falar para a gente sobre a resposta imune aos vírus. Só fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já tem estudado. Então, Fernanda, vamos dar início? Uhum. Bom, gente, então, boa noite a todos, né? Desculpa o pequeno atraso. Flávia, obrigada pelas palavras, né? Com certeza a gente sabe que a Beatriz vai estar sempre presente em tudo aquilo que a gente faz e que vai continuar fazendo pela imunologia, pelos pacientes com imunodeficiência primária, né? Então, como o Gesmar já falou, hoje a gente vai fazer uma breve recapitulação da resposta imune frente aos vírus, e eu optei por focar em alguns pontos que eu acho que vão ser fundamentais para facilitar a compreensão do que vai ser abordado a seguir. Bom, como vocês sabem, a interação do vírus ocorre com diversas células do organismo hospedeiro, incluindo as diversas barreiras, eu vou focar mais no trato respiratório, elementos da resposta imune inata, linfócitos B, linfócitos T, e as diferentes citocinas e quimiocinas produzidas tanto pelo sistema imune adaptativo como pelo inato. E a evolução com possível dano tecidual vai ser decorrente ou da própria virulência, né, relacionada ao patógeno, assim como pode também ocorrer em relação à intensidade da resposta imune desencadeada. A gente sabe que os vírus eles são reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão, que são expressos em diversas células do organismo, especialmente nas células apresentadoras de antígenos, macrófagos e células dendríticas, e eles não reconhecem um antígeno especificamente, mas sim padrões moleculares associados, no caso, aos vírus, né? Então, existem diversos, esses daqui são os principais envolvidos em relação ao reconhecimento viral. Por outro lado, os linfócitos B e T, eles vão reconhecer os antígenos de forma específica, via BCR, no caso do linfócito B, e via TCR, no caso do linfócito T. Bom, então, em relação à célula epitelial, a gente sabe que ela atua não só como uma barreira, né, dificultando a entrada do vírus na célula, mas ela também participa de forma ativa. Então, uma vez em que essa célula seja infectada, então, né, pela interação de moléculas do vírus, utilizando-se de moléculas do hospedeiro para entrada e para infecção na célula, ou através do reconhecimento do vírus por meio, né, dos receptores de reconhecimento padrão, ocorre a ativação de vias de sinalização intracelular, que culminam com a ativação de fatores de transcrição, consequentemente, a expressão e ativação de diversos genes relacionados a interferões do tipo alfa e beta, né, que são interferões do tipo 1, produzidos inicialmente por essas células epiteliais e, posteriormente, também a produção de quimiocinas e citocinas. Em conjunto, esses fatores vão atuar no recrutamento
e também na ativação de diversos elementos do sistema imune, né, diversas células, tanto da resposta imune adaptativa como da resposta imune inata. Em relação especificamente aos interferões do tipo 1, a gente sabe que ele tem uma ação importante em algumas células do organismo. Então, uma delas é sobre as células natural killer, que podem ser ativadas por interferon alfa-beta, e uma vez ativadas, elas vão ser capazes de induzir a apoptose das células infectadas por meio da liberação de perfurina e granzima. Um outro mecanismo de ação importante dos interferões do tipo 1 é através da estimulação da migração, maturação e aumento da capacidade de apresentação de antígeno das células apresentadoras, né, especialmente células dendríticas. Então, essas células vão ser mais capazes de iniciar uma resposta imune adaptativa ativando linfócitos T e B. Por outro lado, os interferões também têm uma ação antiviral na célula infectada, impedindo a formação de novas partículas virais e protegendo aquelas células que ainda não foram infectadas da infecção pelos vírus. E, por fim, outra ação que chama a atenção é a proteção do linfócito T não infectado. Então, ele induz a expressão de moléculas inibitórias que impedem a ação da célula natural killer sobre eles. Bom, além dos interferões do tipo 1 e dos peptídeos antimicrobianos, a célula epitelial, uma vez estimulada, seja pela infecção ou seja pelo reconhecimento viral, elas também são capazes de produzir diversas citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, destacando aqui o MCP1, o GM-CSF, que vão atuar, né, especialmente em monócitos e macrófagos, assim como o IL-8, que é uma importante quimiotaxina para neutrófilos, e o TNF-alfa, que vai ser importante agindo sobre as células endoteliais, aumentando a expressão de moléculas de adesão, facilitando uma vasodilatação e o aumento da permeabilidade capilar, que, em conjunto, vão contribuir para a chegada desse infiltrado inflamatório que está sendo ativado. Bom, em relação aos neutrófilos, né, todo mundo sabe a função mais conhecida de fagocitose, então na infecção viral eles também vão ter uma importância na remoção, especialmente dos corpos apoptóticos, impedindo que novas partículas virais sejam liberadas no organismo. E, além disso, uma vez ativados, seja pela liberação de IL-37 e de IL-8 das próprias células epiteliais, ou seja pelo reconhecimento do vírus, especialmente pelo receptor do tipo TOL8 e 9, eles são ativados, liberam essas redes, né, num processo chamado de netose, e elas podem não só conter o vírus, como também elas conseguem reter algumas proteínas e enzimas que podem induzir a inativação das proteínas e de fatores de virulência, assim como induzir também a desintegração da membrana celular. Então, esses dois aqui em conjunto podem induzir a morte do vírus. Além disso, uma vez ativados, eles liberam IL-37, liberam defensina, que vão contribuir para a ativação do inflamassoma NLRP3, que, uma vez ativados, eles vão aumentar a produção de IL-1-beta ativado e de IL-18, que também vão ser importantes na contribuição desse infiltrado inflamatório. Então, tudo isso em conjunto é importante, né, para uma certa contenção viral, mas, por outro lado, em excesso pode acarretar em dano tecidual. Uma outra célula importante da resposta imune inata são as células apresentadoras de antígeno, conforme eu já mencionei. Então, a gente sabe que no pulmão existem essas células que são residentes, então, especialmente as células dendríticas clássicas, né, que são as mieloides, e as células dendríticas plasmocitárias, que a função é meio controversa, mas o que se sabe é que elas são importantes secretoras de interferon do tipo 1, interferon alfa e beta. E, além disso, os macrófagos alveolares, que em condições basais, eles criam no pulmão um ambiente imunossupressor, especialmente com a liberação de IL-10. Uma vez que ocorre a infecção viral, esse macrófago ele é induzido a adquirir um fenótipo pró-inflamatório, secretando todas essas citocinas e quimiocinas, e, além disso, as células dendríticas também são ativadas, né? O que significa? Elas passam a ter uma maior capacidade de apresentação de antígeno, migração e captação de antígeno. Então, além dessas células residentes, também chega ao pulmão macrófagos, né, a partir dos monócitos que estão migrando e podem se diferenciar em macrófagos, e, além disso, eles também podem se diferenciar em células dendríticas derivadas de monócito. Essas daqui, elas não têm uma boa capacidade de apresentação antigênica, mas elas secretam grande quantidade de TNF e dióxido nítrico, né, que podem, na medida certa, ter um efeito benéfico, mas também, ultrapassando isso, acarretar em dano tecidual. Uma vez, então, que essas células dendríticas, especialmente as mieloides, deixam o pulmão e migram para os órgãos linfóides secundários, tanto para os órgãos associados à mucosa pulmonar, como para os linfonodos de drenagem, elas vão iniciar o processo de interação com os linfócitos TCD8 virgens e TCD4 virgens,
induzindo ativação e diferenciação, tanto em células efetoras como em células de memória. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que uma dessas subpopulações de células dendríticas mieloides, a CD11B, elas chegam ao linfonodo de drenagem mais tardiamente, em 5 a 7 dias, quando comparada com essas outras aqui. E o que é importante é que elas têm uma grande capacidade de liberação e de produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Tá? Então, ambas induzem CD8, CD4, e ambas induzem uma resposta imune do tipo 1, que vai ser importante na contenção do vírus. Então, uma vez que os linfócitos T, CD4 e CD8 interagem com as células apresentadoras de antígeno, especialmente as dendríticas, eles começam o processo de ativação. Então, só alguns pontos aqui que eu queria ressaltar é que as moléculas de HLA, tanto classe 1 quanto classe 2, representadas aqui, elas são fundamentais nessa ativação, né? E lembrando que numa determinada população, alguns indivíduos podem ter tipos de moléculas de HLA que vão apresentar muito bem peptídeos virais que seriam cruciais para uma resposta imune adequada, enquanto que outros indivíduos podem não apresentar também, fazendo com que isso possa ser uma suscetibilidade do indivíduo para determinado vírus. O outro conceito importante é o de imunodominância. Então, vocês observam aqui nesse esquema, né, um determinado vírus com mais de 170 mil peptídeos, e a gente observa que apenas 50 são apresentados de forma adequada, ou seja, apenas 50 vão ter um encaixe na fenda do HLA e vão, de fato, desencadear uma resposta imune. Então, esses conceitos em conjunto são importantes até quando você pensa no delineamento de uma vacina. Existem também outro conceito importante, né, que existem diferentes subpopulações CD4, eu vou falar a seguir, e esses subtipos, então TH1, 2, TH17, eles sofrem influência, né? Elas vão ser induzidas dependendo do tipo de antígeno, via de inoculação, características dessa interação e as citocinas presentes naquele microambiente. Além disso, o que é importante é que, às vezes, o mesmo vírus, isso é comum nos vírus respiratórios, determinadas proteínas podem induzir uma resposta preferencialmente do tipo 1, que seria benéfica para o indivíduo, mas enquanto que outras proteínas do mesmo vírus podem induzir uma resposta do tipo 2, com aumento de eosinófilos, e do tipo TH17, com aumento de neutrófilos, podendo até causar danos teciduais. Então, aqui os linfócitos TCD4, né? Então, a gente observa o linfócito CD4 naive, em presença de interferon gama e L12, induz fatores de transcrição que fazem a diferenciação para TH1, né? Que secretam IL2, que secretam interferon gama, que vão ser importantes para a resposta de TCD8, produzindo também TNF, que TNF mesmo, que é importante também, tem importante papel na infecção. E um outro subtipo, né, que a gente tem que chamar a atenção são os linfócitos TCD4 foliculares. Né? Eles vão ser fundamentais no processo de ativação, maturação dos linfócitos B e indução de células de memória, além de produção de imunoglobulinas, que também é direcionada pelas citocinas. Em relação aos linfócitos TCD8, uma vez ativados, eles se diferenciam em células efetoras. Né? Essas células efetoras são capazes de reconhecer as células infectadas, liberar perfurina e granzima, acarretando em apoptose celular, ou essa apoptose ser induzida via FAS-L expresso no CD8 e FAS na célula-alvo. Além disso, eles também produzem TNF-alfa e interferon gama, que eu já mencionei a importância. Então, aqui a gente vê, numa infecção viral controlada, o que acontece? Então, esses gráficos representam as células TCD8. Então, a gente vê que tem a fase inicial, né, que é de ativação, expansão clonal. Depois, quando a carga viral começa a diminuir, tem uma contração dessa população, né, de células efetoras, e restam as células de memória de forma equilibrada. Então, memória central, memória efetora, que vai responder imediatamente numa infecção. E no gráfico ao lado, o que a gente percebe? Né? Alguns vírus são capazes de desequilibrar essas características dessas diferentes populações. A gente vê muito isso também nas infecções virais crônicas. Então, o que a gente vê aqui? A magnitude da resposta ela é menor, o início da resposta demora um pouco mais, e com o passar da infecção, a gente vê que as populações que restam são populações de células consideradas exaustas, né? É um fenótipo de exaustão. O que é isso? São células com marcadores de atividade intensa celular, então eles expressam HLA, expressam PD-1, e elas, além de não funcionarem direito, elas são fadadas à morte. Né? Então, isso faz com que seja uma resposta frente ao vírus ineficaz.
Quase finalizando, então, né, os linfócitos B, da mesma forma, eles são ativados diretamente pela presença do antígeno e auxiliados pelo CD4, especialmente o CD4 folicular, e se diferenciam, então, nas células produtoras de anticorpos, né? Então, uma população vai liberar as imunoglobulinas que vão atuar naquele momento, e a outra se diferencia nas células de memória, que eu já vou voltar daqui a pouquinho. Então, em relação às imunoglobulinas, a principal função, assim, frente a uma infecção viral, seria de neutralização, né? Então, o que a gente quer dizer quando a gente diz que um anticorpo ele tem uma ação neutralizante? Então, é um anticorpo que foi produzido, reconheceu especificamente moléculas na superfície, proteína na superfície do vírus, né, ou outra molécula, que é capaz de interagir com a célula-alvo. E essa interação é que possibilita a infecção da célula-alvo. Então, se o anticorpo ele se liga nessa molécula do vírus e é capaz de bloquear essa molécula, ele bloqueia a interação com a célula hospedeira e, consequentemente, né, bloqueia a interação com a célula hospedeira e, consequentemente, impede a infecção. Então, se a gente for pensar numa infecção atual, esse mecanismo vai funcionar se a célula ainda não foi infectada, né? E se a gente pensa numa memória, então, se a gente vai pensar naquelas células plasmocitárias de vida longa, que são aquelas que povoam a medula óssea, né, e ficam secretando uma quantidade basal de IgG e de IgA, independente da presença do antígeno, isso vai ser importante para impedir a infecção se forem anticorpos com capacidade neutralizante. Além disso, eles têm várias outras funções que vocês já conhecem, incluindo a ativação do sistema complemento e potencializando a inflamação. Além das funções conhecidas, os linfócitos B também são capazes de secretar citocinas, tanto de fenótipo pró-inflamatório como de fenótipo anti-inflamatório. E quais são as subpopulações de B que secretam, em quais circunstâncias, ainda não é muito bem definido. Dentre as citocinas produzidas, né, uma delas é a IL-6, que vem sendo muito discutida ultimamente, com ação multissistêmica, dentre elas aumento de proteínas de fase aguda, e no sistema imune, diminuição de células T reguladoras e aumento de células TH17, o que numa infecção viral pode ter algumas implicações, inclusive de dano tecidual. Então, só para finalizar, diante de uma infecção viral, a gente tem uma balança entre o vírus e toda a sua patogenicidade e o sistema imune, né, onde um desequilíbrio, seja de um lado como de outro, pode acarretar em dano tecidual. Então, do lado do hospedeiro, né, nós no caso, esse dano tecidual em relação ao sistema imune pode ser uma suscetibilidade própria, uma dificuldade de interação com o vírus, dificuldade de controle da resposta imune, por exemplo. Né? Então, só para relembrar, quando a gente fala de proteção, resposta imune protetora frente ao vírus, antes dele interagir com a célula, a gente tem na resposta imune inata a importância do interferon do tipo 1, na resposta imune adaptativa, a importância dos anticorpos neutralizantes. Depois que essa infecção já está estabelecida, as células já foram infectadas, na resposta imune inata, a gente tem a importância da célula NK e, mais ainda, a importância da célula TCD8 citotóxica e também da célula TCD4. Esses mecanismos, então, eles são controlados, né? Então, a resposta imune é ativada, mas ela deve ser freada, e esse freio envolve alguns mecanismos. As células T reguladoras, que são inibidas por IL-6 e interferon do tipo 1, estimuladas por IL-2. Além disso, as células linfóides inatas do tipo 2 e macrófagos do tipo 2, que secretam em conjunto citocinas anti-inflamatórias. Então, era isso, né? Obrigada a todos, e a gente espera que esses momentos dessa forma se repitam, né? Num futuro aí. Esse foi o aniversário do nosso chefe Evrando no ano passado, e agora é o mesmo aniversário em época de Covid. Né? Então é isso, obrigada a todos nós, a todos vocês. Eu queria agradecer, Fernanda, pela excelente explicação, num tempo tão curto, falar de um tema tão complexo, tá? Foi muito bom, eu deixei você passar um pouquinho mais do tempo previsto, mas acho que é importante para você complementar, porque isso é muito importante, a base para o resto que a gente vai ver hoje. Então, só para falar aqui para o pessoal, que está todo mundo perguntando, essa aula está sendo gravada e ela vai ficar disponível posteriormente para que vocês tenham acesso, aquelas pessoas que não puderam participar e tudo. E também dizer que eu estou muito feliz, porque aqui, pela minha lista, nós estamos com 706 pessoas nesse momento conectadas. Então, é um público bastante bom, acima do que a gente está esperando. Tá bom? Acima do que a gente estava esperando. Um congresso aos bailes. Praticamente. É isso aí. Bom,
Agora, para dar continuidade, eu gostaria de convidar a professora doutora Ecaterine Simões Goldores. A Ecaterine vai falar para a gente do SARS-CoV-2 e o sistema imune. O que nós sabemos até o momento? Bom, vamos lá. Então, o que sabemos até o momento é até engraçado, né? Porque a gente está igual o Papaléguas. O Papaléguas é o coronavírus e a gente está correndo atrás dele para tentar descobrir. Então, assim, é o que eu consegui descobrir até o momento, que provavelmente é muito pouco, perto de algumas pessoas, muito perto de outras, mas a gente está correndo atrás. Eu vou tentar focar na resposta imunológica, então, ao vírus, ao COVID-2, e na imunopatogenia, até porque isso tem implicações para a gente entender a investigação laboratorial e as propostas terapêuticas, que a gente não vai especificamente discutir hoje, mas que estão sendo discutidas o tempo todo em várias outras lives. Então, aqui, só a gente lembrar como é que é a cara do coronavírus. A proteína mais importante, então, é essa glicoproteína S, que é onde justamente se liga o receptor. Ela tem um pedaço, duas partes, o S1 e o S2, e essa é a carinha, então, do coronavírus. Aqui, então, como acontece? É mais ou menos semelhante ao que acontece com outros coronavírus. Então, a espícula ela vai ligar lá na molécula de ACE, que serve de receptor, está na superfície da célula. Tem uma protease, que é essa TMP-RSS2, que facilita, faz uma clivagem dessa proteína de espícula, da proteína S, e facilita que o vírus entre para dentro da célula. Na hora que ele entrar por dentro da célula, vai liberar o seu genoma, a gente vai ter replicação, translação, tradução, a replicação do RNA, vamos ter a replicação do genoma. Muito importante, essas moléculas aqui são moléculas subgenômicas, que a gente chama, e que vão dar origem a proteínas, e todas essas proteínas vão ter atividade dentro do mecanismo, dos mecanismos celulares, que a gente vai mostrar só um pouquinho. Dentro do retículo endoplasmático, então, vai ser feita a montagem do vírus, novamente, com essas proteínas que fazem parte, proteína M, proteína do envelope, a proteína S, e isso vai por exocitose, sair os vírus, então, para liberar para o meio ambiente e poder atuar em outras células, entrar em outras células mais adiante. Duas coisas eu quero chamar a atenção em relação a essa interação. Primeiro, que a gente sabe que a interação desse coronavírus, do COVID-2, ele é muito mais estreita, tem uma afinidade muito maior pelo receptor do que o coronavírus antigo, da epidemia de 2002, 2003, por aí. Então, isso pode justificar uma infectividade maior. Uma outra coisa é que aqui está para mostrar a espícula, a proteína S, o receptor, e você tem essas duas, a protease que eu já falei, a TMPRSS2, também tem catepsinas, que são outras proteases que ajudam a clivar e facilitar a entrada do vírus dentro da célula, mas especificamente o coronavírus 2, ele tem um sítio de clivagem que é a furina-like. Isso significa que ele vai estar exposto a uma terceira tesoura, que é a furina. Por que isso é importante? Porque essa terceira tesoura, a furina, ela está expressa em muito mais células do que a ACE2 ou até as catepsinas ou essa protease, a TMP. Isso significa, isso explica por que o coronavírus 2 ele é capaz de entrar dentro de células, inclusive células que nem têm uma grande população de ACE na sua superfície. Então, isso explica, a gente vê que tem uma entrada maior em células, com manifestações clínicas, células que têm mais esses receptores, mas ele entra também em outras células por conta dessa furina. Aqui, então, é um resumo de tudo isso que a Fernanda falou, né? Só lembrando um pouco da imunidade treinada, que a gente tem falado mais atualmente, que seria como uma memória, ainda que curta, da imunidade inata, e que ela é muito descrita para glicãs, beta-glicana, que é de fungos, de cândida, de outros fungos, e também do BCG. Aí depois a gente pode até falar um pouco em relação à vacina de BCG, mas é o que tem se falado muito. Então, seria uma imunidade, uma memória imunológica da imunidade inata, que até o outro dia a gente achava que não tinha memória nenhuma, ainda que seja uma memória não tão específica e bem menos duradoura do que da imunidade adaptativa. Mas a gente pode ver tudo isso que a Fernanda falou, eu não vou me deter, mas isso acontece. Como é que a gente sabe que acontece? Temos comprovação, então, já, de que nesses pacientes
nos pacientes com coronavírus, com Covid-19, então com a doença, 100% tem... Ih, eu estou mexendo no mouse e ele está mexendo, né? CD4, 100% tem CD4 específica para todas essas proteínas, particularmente para a proteína S. 70% dos pacientes se encontrou CD8, célula T citotóxica, com especificidade para essas proteínas também. Importante para a produção de vacinas é que pacientes não expostos ao coronavírus, ao SARS-CoV-2, mas que já foram expostos a outros coronavírus, eles têm também uma população que não é desprezível, 50% tem CD4 específica para algumas dessas proteínas que são similares entre outros coronavírus e o SARS-CoV-2. Já em termos de TCD8, a população é muito menor, esses pacientes têm só 28%. Isso é importante quando a gente está falando em produção de vacina. Em relação a anticorpos, isso a gente também discute bastante, essa curva vermelha, então, é a da eliminação de vírus. A gente tem primeiro, então, uma curva de IgM, uma curva de IgA, que é mais ou menos um pouco maior e mais ou menos coincidente com a curva de IgM, é muito importante para a defesa de mucosa. Então, a produção de anticorpos de IgG, que já é um pouco mais tardia e que vai persistir por muito mais tempo. Isso, então, é mais ou menos semelhante ao que a gente vê em qualquer outra infecções virais ou não virais também. Agora, por que a gente tem visto muitas vezes uma inversão desses valores? Então, tem alguns pacientes, a gente dosando sorologia, vê que esses pacientes têm IgG positivo e eles não têm IgM positiva. Isso depende, a gente tem uma confusão danada de métodos que estão à disposição e nem todos vão dosar anticorpos para os mesmos antígenos do vírus, para os mesmos pedacinhos dos vírus. Então, se você está dosando um pedaço do vírus, né, um anticorpo específico para um pedaço do vírus que é coincidente com outros coronavírus, você pode ter uma IgG positiva, que na verdade é de outra infecção, e esse paciente depois é que vai virar IgM e IgG específica para o COVID-2. Então, isso é bem importante, porque a gente não tem muito controle desses exames laboratoriais que a gente está utilizando, né? Mas, de qualquer maneira, essa IgG que ela é produzida, ela é bem característica do perfil de IgG para proteína, para outros vírus, então predomina IgG1 e IgG3, e, de qualquer maneira, também tem muita relação com atividade de neutralização. Então, a gente tem curvas que são coincidências, quanto maior a quantidade de IgG específica para o COVID-2, a gente tem também uma maior atividade neutralizante. Isso aqui é para mostrar que não adianta a gente ter pressa de fazer esses exames sorológicos, porque quanto mais cedo a gente faz, então, essa curva aqui fazendo entre o dia 0 e 3, entre o dia 4 e 6, e a curva vai ter um número menor vai ter uma quantidade maior de verdadeiros positivos, você faz no dia 7 em seguida. Então, no fim da primeira semana é que a gente deve estar fazendo esses exames, não adianta fazer antes, isso não substitui, então, portanto, o exame do PCR, da pesquisa do vírus diretamente. Esse outro gráfico, ele mostra a mesma coisa, mas com duas características que são importantes e que a gente nem sempre vê isso em relação a todos os vírus e outros agentes infecciosos. O que a gente quer mostrar aqui especificamente? Ok, temos a curva lá da IgM, a curva da IgG, a seroconversão da IgG ela é mais importante na terceira, quarta semana, da IgM, então, começa no 7º, 10º dia, mas a gente está vendo aqui duas curvas que são importantes. Uma curva de pacientes que têm quadros mais leves, mas que tem sintomatologia, que é uma sintomatologia que pode ser até característica, com anosmia, ageusia, digeusia, e que vai ter uma resposta de IgG, que é uma resposta que é dosável, detectável, mas que ela demora mais para aparecer e que ela também some no valor detectável mais cedo. Isso acontece em pacientes que têm quadros leves. E ainda há um grupo de pessoas que têm quadros ou assintomáticos ou até com sintomas mais leves ainda dentro do grupo de pessoas infectadas e que vão ter sequer anticorpos que sejam detectados pelos exames sorológicos que a gente faz. Então, o que isso significa? Dos pacientes infectados, a gente vai ter pacientes que vão responder lá com a IgM, que não tem a curva de IgA e com o IgG, mas vamos ter pacientes, principalmente aqueles com quadros mais leves, que eles vão responder mais tardiamente e essa resposta vai durar pouco ou até vão responder de uma maneira que você nem vai conseguir detectar. Isso é importante? Muito, muito importante, porque neste grupo a gente precisa vigiar, que a gente não tem certeza que esse grupo não vai ter chance de se reinfectar, já que eles não vão ter uma quantidade boa de anticorpos protetores, isso vai sumir cedo ou sequer vai aparecer.
Um outro dado que é muito importante, isso fala em relação ao tal do passaporte imunológico, essas setinhas aqui, elas estão mostrando quando você detecta uma quantidade suficiente de IgG. Então, você tem um exame sorológico positivo. Cada gráfico desse aqui é um paciente, tá? Que foi identificado. E essas curvas todas são curvas relacionadas à identificação do vírus no SUAB nasal, no SUAB na secreção e em fezes. Isso aqui é para mostrar para vocês como que em todos os pacientes a gente detecta sorologia positiva, mas a queda da eliminação de vírus detectada nos carros, detectada nas fezes ou detectada no SUAB nasofaríngeo, ela não é uma queda imediata. Então, a gente tem muitos pacientes que já têm anticorpos detectados e que eles ainda estão eliminando o vírus. Se são pacientes, por exemplo, como a gente falou, que vão ter uma dosagem sorológica, mas vão ter oligossintomáticos, se a gente está falando que a IgG apareceu lá na terceira, quarta semana, e a gente sabe que mesmo assim o paciente pode estar eliminando, então a gente consegue compreender por que não dá para dizer que um paciente tem sorologia positiva e ele já pode estar liberado do isolamento e convivendo com todo mundo. Esse gráfico é bastante conhecido, acho que 9 em 10 aulas que a gente assiste mostram. É claro que isso nem sempre acontece dessa forma, mas é para mostrar, tudo que a gente está falando aqui são reações normais até o momento de um paciente com coronavírus com quadro normal. E o que acontece, então, com esses pacientes que vão ter um quadro pulmonar, vão ter pneumonia, e esses pacientes que vão ter uma fase hiperinflamatória? O que a gente admite é que se o paciente ele tiver uma carga viral pequena e não tiver nenhuma comorbidade, o que a gente vai ter é essa resposta efetiva de linfócito T, de imunidade inata, com rápido clearance do vírus e um quadro de uma doença mais leve ou até assintomática. E naqueles pacientes que a gente tem uma alta carga de vírus que acontecem com os médicos, acontecem com os profissionais de saúde, ou se você tem outras comorbidades, fatores de risco, esses pacientes em si, eles vão ter esses dois quadros que são mais importantes, que a gente vai falar um pouco, a linfopenia e a tempestade de citocinas, que vão levar, então, a uma doença grave, com falência de múltiplos órgãos, coagulação intravascular disseminada, o SARS e outros comemorativos. Lembrando, então, que esses fatores de risco são principalmente a idade, hipertensão arterial sem controle, diabetes mellitus também sem controle, principalmente, obesidade, que é uma questão, é um fator de risco presente em vários pacientes mais jovens que têm tido quadros mais graves, o hábito de fumar também, o hábito de fumar e os profissionais de saúde, como a gente já falou. Agora, por que, então, que esses são fatores de riscos? Isso é que a gente não sabe. Se a gente tem uma imunidade inata suficiente, por exemplo, é descrito uma menor quantidade de IgM natural em pacientes idosos e em mulheres. E a gente sabe que os pacientes mais graves eles têm um aumento, uma maior prevalência no sexo masculino do que o sexo feminino. Tem descrição de MBL em crianças bem pequenas, mas isso diminui em idosos, além de existirem vários polimorfismos de MBL que deixam predispostos a infecções bacterianas e até virais também. Existe uma atividade diferente da enzima da ACE e também disponibilidade da ACE na superfície das células em idosos, em homens, talvez por um mecanismo hormonal, em fumantes e em diabéticos. Se a gente for juntar isso aqui, seria então por que esses pacientes teriam um fator de risco? Por ter uma imunidade inata suficiente, como a gente estava conversando aqui, por você ter, para uma atividade, disponibilidade de ACE, uma maior penetração do SARS-CoV-2, ou um contexto inflamatório que a gente sabe que acontece nos pacientes diabéticos, ou nos idosos, principalmente. A gente não sabe, isso tudo é motivo ainda de debate. O fato é que o vírus, como a Fernanda falou, isso tudo foi demonstrado em pacientes com outros coronavírus. A gente não tem estudo ainda legal de resposta de imunidade inata nos SARS-CoV-2, tá? Com todos esses detalhes. Então, vocês vão ver aqui que a ação de vários outros coronavírus na maquinária intracelular vai prejudicar essa resposta imune, então atrapalhando a produção de interferon do tipo 1, como a Fernanda falou, é muito importante na defesa para esse tipo de micro-organismo. Então, isso é um mecanismo de evasão de vários vírus
mas especificamente dos coronavírus em relação à imunidade inata. Então, eles vão escapar da imunidade inata e a gente vai ter uma maior carga viral, então, invadindo as células. Outra coisa importante, então, a gente já seguindo um pouco, já falamos da imunidade inata, é a linfopenia que se instala. E a gente sabe que essa linfopenia ela pode acontecer antes da tempestade de citocina. Então, ela é considerada um fator de risco já bastante conhecido para que aqueles pacientes evoluam mal. E por que ela acontece? Por exaustão, como a Fernanda falou, por piroptose, então ação de IL-1 beta, por exemplo, efeito citopático do próprio coronavírus, já que ele pode ter uma ação no CD147. Então, especificamente, tem um efeito citopático no linfócito T, e principalmente o linfócito T citotóxico, que a gente sabe que o número de CD8 ele é menor ainda, é mais acometido do que os outros linfócitos pelo coronavírus, ação de supressão de medula óssea por citocinas que são liberadas, indução de apoptose ou até sequestro pulmonar. Quando a gente vê no SARS, na doença pulmonar grave, a gente vê um infiltrado linfocitário importante. E ainda temos a eosinopenia, que é um outro fator também, muito provavelmente por conta do excesso de atividade TH1 e por isso a gente tem o decréscimo da atividade TH2. Tudo isso, gente, vai estimular a tempestade de citocinas, como a gente está falando aqui da exaustão, da piroptose, supressão de medula óssea, e a tempestade de citocinas, por sua vez, vai aumentar, então, essa redução de todos os linfócitos. E a gente sabe que tem uma redução muito importante de CD4, maior ainda de CD8, de NK, de Treg, e é uma dosagem de CD9, que na maior parte das coortes, o que a gente viu são CD9 baixos no limite inferior do normal. Então, perto dos linfócitos T, NK e Treg, a gente tem linfócitos B relativamente normais. Aqui só para mostrar, em pacientes mais graves, eu vou passar bem rapidinho, pacientes então, que foram internados em UTI e pacientes que tiveram coronavírus, o Covid-19, mas que não foram para UTI. Como a gente tem pacientes saudáveis, uma queda de linfócitos T, queda de linfócito T4, queda de linfócito T8, como esta queda ela é maior em pacientes de maior faixa etária, independentemente do motivo, se foi porque tem mais ACE, tem menos ACE, livre, se você tem menos IgM, não interessa, o fato é que você tem uma carga viral à disposição de lesão tecidual maior nos pacientes idosos. Então, você, por consequência, vai ter uma linfopenia menor e também aqui por gravidade, quadros leves, moderados, graves, críticos, ou então os pacientes que faleceram, como você tem valores ainda mais baixos de TCD4, TCD8 e linfócito T total. Aqui para mostrar que essa relação também existe com várias das citocinas, a Fernanda falou algumas, olha aqui a IL-6, quanto mais IL-6 a gente tem, vai aumentando a quantidade de IL-6, menor a quantidade de linfócitos T, menor a quantidade de TCD4 e TCD8. Então, isso caminha, esse fenômeno inflamatório todo caminha junto. Aqui para mostrar como que a Fernanda comentou da exaustão celular e como a gente observa essa exaustão celular mesmo nos pacientes TCD4, TCD8, então aqui, não graves, não foram para UTI, então uma expressão maior de PD1, isso é feito por citometria de fluxo, e nos pacientes, então, que foram para UTI, uma expressão ainda maior de PT1, então uma exaustão maior de linfócitos T. Então, aquilo tudo que a Fernanda falou, a gente observa nos pacientes. Interessante em relação a anticorpos é que a gente vê que os anticorpos são mais elevados justamente nos pacientes mais graves. Lembra aquela curva que eu falei antes? Pacientes mais graves têm uma ascensão mais rápida e mais intensa, enquanto os pacientes têm quadro leve ou assintomático podem até não ter detectado os níveis de anticorpos. E a presença de anticorpos vai acontecer justamente na fase de gravidade. A gente lembrando daquele outro gráfico que fala da fase mais inflamatória, justamente 3, 4 semanas, quando a gente tem mais anticorpos. Por que isso aconteceria? Porque a gente tem uma resposta, os anticorpos eles poderiam funcionar, como a gente está vendo aqui, até facilitando a opsonização, não se chama opsonização, mas se chama facilitando a entrada do vírus dentro da célula e facilitando, então, a sua contaminação, a lesão tecidual. Ou a formação de imunocomplexos de IgA com ativação de complemento. O fato é que a resposta robusta de anticorpos, o que eu quero dizer é que ela nem sempre protege o indivíduo. Agora, a gente não tem evidências ainda de que isso aqui efetivamente esteja acontecendo.
Mas isso é um ponto, eu acho que é um gancho porque para a fala do Condino, muito provavelmente. E aqui, só para finalizar, para só instigar vocês, como que a gente vê aqui? Então, isso aqui são os pacientes normais, valores de linfócito T, CD4, CD8, linfócito B, CLNK, para a gente mostrar como os pacientes quadros moderados e graves, o mais escuro, tem queda de linfócito T no paciente moderado, maior no paciente grave, TCD4, TCD8, e olha como os linfócitos B, eles são pouco comprometidos, são pouco afetados. Isso não quer dizer que o paciente produzindo anticorpo vai ser um paciente que está bem, né? Então, isso é muito importante para pensar, isso vai ser uma coisa que a Anete vai falar. Então, descrição de pacientes com a gama, que tiveram pneumonia, não tiveram um quadro grave inflamatório, essa é uma das descrições, tem outras descrições, isso é para botar a gente para pensar nesse papel dos anticorpos. Então, concluindo, entre aspas, né, a carga viral é um fator relevante, as comorbidades a gente não sabe exatamente por quê, se é por conta das doenças terem um caráter inflamatório, se tem uma predisposição genética, não no sentido de imunodeficiência, mas talvez de alguns polimorfismos, e que genes estão relacionados, mecanismo de evasão e de imunidade inata insuficiência, uma trilogia aí com a imunidade inata, as citocinas inflamatórias, a linfopenia, que é multifatorial. O fato é que possivelmente muitos fatores são combinados e por isso que é tão complicado a gente achar um tratamento bom e único que seja bom para todos os pacientes, tá? Isso é uma dica só lá para dar entrada na aula do Condilo. A gente não sabe se a imunidade é permanente, a gente não sabe quais são os papéis dos anticorpos e a gente não sabe o que vai acontecer com esses vírus daqui adiante, se as mutações vão influenciar na imunogenicidade, se a gente vai ter atenuação, se vai aumentar a capacidade ou diminuir a capacidade de ligação receptora. A gente, enfim, sabe muito pouca coisa e aí a leitura aqui sugerida depois vocês vão poder acessar no site. Bom, eu gostaria de agradecer a Caterine, fantástica aula. Sui e da Fernanda, eu acho que se complementam, foi bastante interessante ouvir. Só avisar que nós temos já perguntas que já estão sendo formuladas, que já estou guardando essas perguntas, para que nós possamos fazer a discussão no final. Então, agora nós vamos passar para o Condino. O Condino, o professor Condino, acho que ele dispensa qualquer apresentação para nós todos, né? E o Condino vai falar para a gente da parte de imunidade ativa, que seriam a imunização ativa e passiva. Quais são as perspectivas que nós temos com relação ao coronavírus? Condino, fica à vontade. Olá, queridos colegas, boa noite. Estamos aqui com muito prazer fazendo esse evento da Semana das Imunodeficiências e hoje dando uma dedicação aí ao tema do coronavírus. Eu vou tentar compartilhar somente um slide, uma figura, para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se não conseguir, eu explico. Ok, então, para falar de imunidade ativa e imunidade passiva, eu queria recordar, na verdade é um slide bem parecido com o que a Caterine falou. Vocês vão olhar aqui nesse canto da figura, os primeiros 7 dias, que é o pico da carga viral, e lá para o final, depois da primeira semana, a carga viral vai cair e começam a aparecer os anticorpos, IgM e IgG. De uma maneira interessante, nessa doença, meio que o IgM e o IgG vão juntos. E tem muitos pacientes em que essa curva ela vai meio que paralela. E nós não sabemos o quanto esses anticorpos persistem. Ainda é cedo, porque a doença começou a ser documentada em janeiro, tem só 4, 5 meses. Nós não sabemos o quanto esses anticorpos vão durar e se, após a infecção, nós temos ou não imunidade duradoura. Então, um primeiro ponto a deixar claro é que essa coisa do passaporte de imunidade é discurso de político, né? Eu acho que ninguém pode levar a sério isso do ponto de vista científico, porque isso não está provado ainda.
Existem pessoas que entram em contato com vírus e praticamente não produzem ou produzem poucos anticorpos, o que também é ainda um problema, né? Uma dúvida a ser esclarecida. Tá? Então, veja, é muito interessante que o vírus ele penetra. Existe meio que uma janelinha aqui diagnóstica em que o vírus é baixo, o anticorpo é baixo, e talvez esse período é meio complicado da gente estabelecer um diagnóstico. E depois essa curva de anticorpo começa a subir. Bem, então, o que nós temos do ponto de vista imunológico, de imunidade ativa e passiva em andamento? Veja, existem 13 trials com relação a parte de anticorpos. Um expediente seria a produção da chamada imunoglobulina hiperimune. Inclusive, foi criado um consórcio da indústria de plasma, ou seja, os mesmos fabricantes de imunoglobulinas, eles passaram a coletar plasma das pessoas que tiveram o Covid-19 e, a partir de lá, estão produzindo uma imunoglobulina em que existe uma concentração desses anticorpos. E o objetivo é dar esse medicamento para pessoas que estão numa fase mais difícil da doença. Então, os trials estão em aberto e nós ainda não temos os resultados definitivos disso. E com relação aos anticorpos, existem, por sua vez, outros estudos. De uma maneira interessante, esses estudos que estão listados sobre anticorpos, existem várias empresas envolvidas nisso, e que estão tentando produzir anticorpos monoclonais que vão bloquear essa proteína S e tentando produzir isso de uma maneira recombinante, por meio de hibridomas. Outros já são produtos mais específicos, por exemplo, contra a fusão do receptor ACE2. E existe até uma tentativa de produção de soro de cavalo para controlar essa doença. Então, só aí são 13 trials que estão em andamento e que nós teremos resultados aí nos próximos meses, tá? Existem 5 trials no momento em andamento para a imunidade passiva do soro do plasma convalescente. Então, esses estudos estão registrados no momento. Por enquanto, todos internacionais. De uma maneira curiosa, o estudo brasileiro não consta da base de dados internacional. Inclusive, hoje até me perguntaram a respeito da questão da pesquisa das vacinas no Brasil. Veja, a gente fala aquilo que está registrado, né, nos clinical trials. Então, aqui, o que consta na revisão são 5 clinical trials de plasma convalescente. Então, aqui, o que interessa são pessoas que tiveram o Covid-19 e é feita a coleta de plasma e, nesse caso, é feita a transfusão de plasma. Lógico que o plasma, o paciente, o doador, vai ser triado com relação às doenças transmitidas pelo sangue, o HIV, hepatite, por exemplo, né, sífilis, e, a partir disso, é feita a transfusão. Por enquanto, também não temos resultado, né? Estão em andamento esses estudos. Lembrando que, geralmente, dos pacientes, os candidatos que doam plasma,
as mulheres que vão doar, elas têm que ser nulíparas. Não está sendo aceita mulher que já teve filho, devido à questão, é raro, mas pode acontecer de ter os anticorpos anti-HLA, e tem paciente que, de repente, recebe anticorpos anti-HLA e pode desenvolver um quadro pulmonar agudo, tá? Então, isso é um dado que fica registrado. Com relação a vacinas, existem 11 trials no momento, né? E o trial brasileiro não consta aqui da base de dados internacional. Existem, desses trials, 3 que são baseados em tecnologia de RNA e DNA. Inclusive, o que está muito em evidência é o trial da empresa da Moderna, que apareceu no jornal essa semana, com base em RNA. Existem daí outros 2 trials que são baseados na sequência do vírus, no caso da proteína S, da espícula. Existem 2 trials com base em células apresentadoras de antígeno. Existe um trial com vírus inativo, completamente, e daí por aí vai, né? Então, tem vários trials com várias tecnologias em andamento em vários países do mundo, e cujos resultados nós vamos também saber mais para frente. No momento, o que nós sabemos são notícias de jornal, e todo mundo fala muito bem das vacinas. Mas, para eu encerrar aqui meu comentário, eu acho que nós temos pontos importantes para comentar aqui. Nós não sabemos o quanto vai durar esses anticorpos, ou seja, mesmo que a vacina seja imunogênica e leve à produção de anticorpos, nós não sabemos o quanto tempo esses anticorpos vão durar e o quanto isso vai suscitar na formação de anticorpos neutralizadores de fato protetores. Então, o tempo vai responder isso. Segundo lugar, existe uma publicação recente, inclusive a doutora Ekaterine acabou de comentar, pacientes com agama-globulinemia tiveram uma evolução relativamente favorável comparados com pacientes com imunodeficiência comum variável, onde existe um defeito de célula T concomitante. E essa semana saiu mais um trabalho reafirmando a importância das células T no controle do COVID-19. Portanto, isso só levanta mais dúvidas e mais controvérsias quanto à real eficácia dos anticorpos. De fato, eles devem ter a sua eficácia, no sentido de neutralizar o vírus, mas nós não sabemos o quanto isso vai ser importante a longo prazo. Por sua vez, parece que as células T vão jogar um papel fundamental na evolução a longo prazo, na proteção contra essa doença, e a vacina que vai provar ser eficiente provavelmente vai ser essa que vai estimular os linfócitos T, além de estimular a produção dos anticorpos. Portanto, um efeito mais imediato e um outro mais a longo prazo. Nós vamos ter que esperar para ver que resultado vem pela frente. Então, assim, o que eu teria a comentar para todos os colegas, e essa é uma audiência de imunologistas, com relação ao HIV, após 40 anos de pesquisa e tentativa de fazer vacinas, nós terminamos até o momento na camisinha. Nós não sabemos como é que vai terminar essa história de vacina para o Covid. Então, a gente tem que ter um pouco de prudência e crítica na interpretação dos resultados, porque, de repente, a gente pode terminar com essa pesquisa de vacinas no uso da máscara. Então, assim, não estou querendo ser pessimista, mas eu tenho um tanto de crítica nisso,
no sentido da gente não começar a comemorar antes que os resultados dos trials saiam de uma maneira muito clara e muito segura, que permita que a gente assuma ter segurança com relação à eficácia, né, e segurança desses produtos. Eu comento um outro problema prático recente, por exemplo, a história da vacina para dengue. Foi feita uma primeira vacina, os resultados são parciais e existe uma controvérsia se a vacina predispõe a ter no caso de uma reinfecção, de ter uma dengue hemorrágica. E, por sua vez, existe uma controvérsia também nessa doença, se os anticorpos não poderiam predispor a uma resposta inflamatória exacerbada. E se é que existe reinfecção. Então, eu estou colocando esse monte de dúvidas, que são dúvidas que eu tenho. Eu estou torcendo para a criação de uma vacina que seja eficaz e segura, para que a gente possa andar para frente aí na vida, mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa plateia de alergistas e imunologistas, a gente sabe, tem noção de imunologia, e sabe que nós estamos lidando com uma doença nova, que nós temos muito que aprender, e que não acho que a criação de uma vacina vai seguir aquele raciocínio de 50 anos atrás. Temos um vírus, temos uma vacininha, vai estar tudo certo. Eu não sei não, né? Vamos esperar mais um tempo. Então, era isso que eu tinha a comentar. Estamos na torcida para que tudo dê certo e que os convido os imunologistas a terem um raciocínio mais crítico e fora da caixinha, né, para que a gente tenha uma apreciação assim mais detalhada e mais aprofundada com relação a essa temática. Então, muito obrigado e seguimos aí a discussão. Obrigado, Condino. Só lembrando que as perguntas elas estão sendo aqui já distribuídas para os professores, para que depois a gente possa começar realmente a fazer as nossas considerações. Tá? Agora nós vamos passar para a doutora Nete. A doutora Nete vai falar um pouquinho. Doutora Nete, também a gente fala tão íntimo, né? Porque a gente dispensa até a apresentação. Ela vai falar sobre o Covid-19 e as imunodeficiências primárias e secundárias. Anete, fica à vontade. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que muito já se falou. Mas nós vamos discutir um pouquinho alguns aspectos do Covid-19 e o que a gente sabe, o que, na verdade, a gente deixa de saber. Porque eu, agora consultando para o IMED, em tão pouco tempo, nós temos mais de 15 mil publicações que foram lançadas sobre o Covid, a Covid-19 e as doenças de um modo geral. Mas um dos motivos que a doutora Caterine está coordenando esse estudo é para a gente entender um pouquinho mais sobre o quadro que os nossos pacientes apresentam. Já foi comentado aqui sobre 2 pacientes, eu não vou me deter para a gente ter tempo para as perguntas, mas já foi comentada a publicação de 2 pacientes com a gama ligada ao X. Então, um paciente, veja, com 34 anos, já com uma história de longa data, sob controle. Nós vamos ver que os 2 pacientes relatados receberam tratamentos diferentes e tiveram boa evolução. Então, eu não vou me deter, uma vez que já se falou nos detalhes. E aqui é o paciente 2, também um paciente de 26 anos, que começou com sintomas, teve febre, sem dificuldade respiratória, e veja que ele fez um esquema de tratamento diferente. Mas o que eu achei interessante, já que comentaram em relação à gama ligada ao X e o Covid, esses 2 relatos, foi essa primeira possibilidade que as células T seriam mais importantes do que as células B nesse meio, nesse processo infeccioso. Lembrar que esses
pacientes estavam com níveis adequados de IgG, recebiam reposição, e isso eu, na verdade, coloquei para mostrar a importância de que a gente consiga manter esses pacientes bem controlados. E lembrar que muitos desses pacientes relatados, eles tinham boas condições pulmonares, apesar de longo tempo de doença. E ainda procurando sobre esse dado que poderia explicar, eu achei também interessante que a BTK também aqui atua nas células mieloides, então a falta dessa BTK talvez também impedisse aquele processo inflamatório intenso que a gente vê na própria doença. Em relação ainda a outras situações de relato de agama, o próprio Dr. Condino já falou sobre pacientes com ICV, então a gente volta a ver nesse grupo que relata 7 pacientes, uma gama ligada ao X, uma autossômica recessiva, os dois com sintomas leves, mas isso já ocorre de forma diferente nos pacientes com comum variável com ICV. Então, nós temos aí um óbito, 3 em 5 para UTI, acabam evoluindo para UTI, e a gente tem que lembrar uma outra classificação, que eu não vou mostrar aqui, mas que é extremamente importante, no sentido de observar se esses pacientes já têm alguma lesão pulmonar prévia, ou se eles têm uma boa evolução prévia. Voltamos a dizer que é muito importante o controle desses pacientes do ponto de vista de pulmão, de evolução do pulmão e de infusão de imunoglobulina. E aí, ainda na busca de dados sobre pacientes com imunodeficiência e que eventualmente tivessem adquirido a COVID-19, nós temos uma revisão sistemática feita. Então, vocês imaginem, a gente já tem uma revisão mostrando 110 imunossuprimidos, e sendo que desses pacientes, 5 eram imunodeficientes. Então, nessa revisão sistemática, 16 estudos, que partiu-se de 100 e poucos estudos, 16 estudos foram avaliados, e havia também 7 transplantes, mas eram transplantes de órgãos sólidos. E o que se observou é que crianças e adultos com a imunossupressão tinham um curso semelhante se comparados à população em geral, e que a própria imunossupressão isolada, ela poderia não determinar um prognóstico pior em nenhuma idade. E aí eu vou dizer mais adiante uma informação dada há pouco. E aí, a partir desse outro trabalho, esse trabalho anterior, esses autores desenvolveram, além da revisão sistemática, uma meta-análise. E avaliando esses gráficos, o que a gente pode ver em relação aos pacientes, então, aqui nessa revisão sistemática e meta-análise, a gente já vê trabalhos chineses e trabalhos americanos, com um pouco de variabilidade, mas se a gente olhar o resultado, a gente vê que o resultado é muito próximo da população em geral. Não houve diferença estatisticamente significante em relação à evolução da doença em comparação com a imunossupressão e imunodeficiência. Então, esse é um dado importante, mas os autores, no final, apesar de não ter sido significativo, havia um aumento de 1 para 3, 1,3, 1,5, ele descreve que foram associados a um aumento de risco de doença grave. Mas a gente volta a dizer que esses dados ainda são muito restritos e que não houve correlação entre imunodeficiência e o risco de morte em pacientes com COVID-19. Então, esses dados ainda muito restritos trazem algumas informações. Então, do ponto de vista prático, nós temos muito ainda que observar e relatar em relação a esses pacientes.
Há uma classificação inglesa que eu achei interessante do Reino Unido em relação ao grupo de pacientes, e isso traz, ainda não é um resultado de estudo, isso nós vamos ainda desenvolver, mas mostra que alguns grupos não têm um risco muito maior e que a gente tem que ter os cuidados gerais. E é interessante que nesse grupo, que se separado como um grupo de semelhante à população geral, se coloca esses pacientes com deficiências de anticorpo, defeito de anticorpo, sem alteração pulmonar, tá? E que não precisam antibiótico ou até imunoglobulina. Então, a gente não está falando de um defeito mais grave ou mais importante. É incluído nesse grupo a deficiência de GA e a deficiência de MBL. E isso é muito interessante porque a doutora Ekaterine acabou de falar em relação à deficiência de MBL e, eventualmente, polimorfismos que poderiam estar alterados em relação à resposta do indivíduo. Então, veja aqui o que foi relatado pelo Dr. Condino e a doutora Ekaterine é, às vezes, o desconhecimento amplo de tudo que está acontecendo. No grupo chamado de risco moderado, foram incluídas as imunodeficiências comum variáveis, pacientes com a gama, que nós acabamos de mostrar, que evoluem bem, pelo menos nos que foram relatados, pacientes com doença granulomatosa crônica, e pacientes que saiam do grupo 1, que tenham defeitos de anticorpo e que saiam do grupo 1. E, além de tudo, defeitos do sistema complemento. No grupo 1, que seria o grupo extremamente vulnerável, que é o que realmente a gente esperaria, são aqueles pacientes com uma imunodeficiência combinada, linfopenia CD4, a associação de comorbidades com defeitos de anticorpos, ou então em utilização de imunossupressão, ou monoclonais, ou os inibidores de JAK, enfim, pacientes que têm um quadro imunológico mais graves e que, felizmente, são mais raros em nossa prática clínica. Eu incluí esse dado só para falar um pouco em imunossupressão, eu já estou acabando, só para mostrar para vocês em relação a doenças autoimunes, foi feito na Toscana um levantamento de um grupo de pacientes bastante amplo, e a gente pode ver que muitos desses pacientes faziam uso de várias drogas antirreumáticas, imunobiológicos, corticosteroides, e esses pacientes não pareciam ter um risco aumentado de infecção ou complicações em comparação à população geral. Já há outro trabalho, que eu não vou mostrar aqui, mas que comenta que, eventualmente, o lúpus poderia ter uma complicação maior, pacientes com lúpus, que os pacientes da população geral. Então, uma outra classificação, só para concluir, dentro dessa classificação inglesa, é o grupo que teria imunodeficiências secundárias, e aí a gente teria o grupo com risco moderado, que seriam defeitos secundários de anticorpos que não preenchem os critérios do grupo 1, que foi esse que nós vamos mostrar, e, na verdade, são pacientes que têm uma complicação maior, necessitando imunoglobulina, antibiótico terapia com comorbidades. E aqui eu queria aproveitar para apresentar um dado, para ver como o nosso raciocínio é um pouco difícil, é que nesses grupos que também a gente mostra em relação a transplantados, há o comentário daqueles transplantados que têm uma complicação um pouco maior ou não, ou menor. E a doutora Juliana Foloni acabou de me enviar uma informação, que é um paciente transplantado há 6 meses, um SCID transplantado, e que apresentou uma evolução excelente, adquiriu Covid-19, assim como sua mãe, confirmado por PCR, e teve uma evolução excelente. Então, teve poucos sintomas. Então, eu acho que nós temos muito a aprender, e é isso que nós vamos discutir, ou talvez aprender no desenvolvimento dos estudos que vão ser desenvolvidos. Muito obrigada, Gesmar, e obrigado pela oportunidade.
Bom, gostaria de agradecer a Anete também pela apresentação. Eu gostaria primeiro, né, de comentar a todos, a gente tinha um tempo programado, mas efetivamente a gente passou um pouquinho desse tempo programado, porque é impossível a gente parar as apresentações no meio e não fechar a linha de raciocínio. São muitos dados e muitas perguntas. Nós vamos passar agora para um momento onde nós vamos fazer algumas perguntas. Nós temos muitas perguntas, é impossível nós respondermos todas. Eu acho que a gente pode realmente manter mais uns 15 minutos para a gente fazer essas perguntas, porque tem muitas e algumas perguntas interessantes, tá? Então, eu vou começar fazendo a pergunta para a Ekaterine, que eu separei aqui, tá? Depois para a Fernanda e depois vou chegar para o Condino e para a Anete. Então, acho que a Ekaterine pode responder, né? Ekaterine, você está aí presente, Ekaterine? Estou aqui. Ah, sim. Então, a pergunta do Marcos Gonçalves: por que alguns pacientes, mesmo após 3 ou 4 semanas do início de sintomas, ainda apresentam IgG e IgM negativos realizados através de ensaios imunoenzimáticos? E já na cola dessa, né, uma pergunta que eu acho que fica muito parecida, né? Nos casos leves, pode não haver produção de anticorpos. Esse paciente pode ter uma proteção para reinfecção, tá? E aqueles que já tiveram podem ser transmissores da doença? Então, Bom, eu vou deixar para você responder. Tá. Primeiro a do Marcos, em relação a por que os pacientes têm. Primeiro que a gente viu que alguns pacientes, a gente mostrou daquele trabalho que alguns pacientes com doenças bem leves podem até ou não produzir anticorpo suficiente que seja detectado, e isso é um aspecto, mas tem um aspecto da sensibilidade dos métodos também, né? Então, a gente tem nenhum desses exames, nem o RT-PCR, ele é 100% sensível, e os exames sorológicos também não são 100% sensíveis. Então, ainda tem uma questão, a questão da coleta, a data da coleta, enfim. Mais importante a gente lembrar, às vezes não se produz anticorpo mesmo se o quadro for muito mais leve, e os exames sorológicos, eles não são 100% sensíveis. Então, às vezes, simplesmente foge da sensibilidade do método. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Bom, em relação a outra pergunta, antes que eu esqueça, está até aqui que você me mandou. Era os quadros leves. Bom, isso a gente chegou até a falar um pouco, eu falei meio correndo, né? Falei demais, já falei correndo. Em relação aos quadros leves, existe essa dúvida. A gente não sabe qual é exatamente a relevância dos anticorpos nessa defesa do indivíduo contra o coronavírus. A gente imagina que seja a imunidade celular muito mais importante. Então, o paciente pode não ter uma grande produção de anticorpo, mas ele pode ter uma imunidade celular boa e que vai protegê-lo, e ela tem uma tendência de ter uma memória mais longa também. Isso foi detectado para outros coronavírus. Então, se detectou que memória, célula TCD8 para o SARS-CoV, o primeiro, ela durou 9 a 11 anos. Então, pode ser que tenha uma duração muito maior. Então, a gente não sabe, porque, na verdade, mesmo quando o paciente ele tem um PCR positivo de uma maneira prolongada, está detectado, às vezes, com 37, 40 dias, e lá na coleta na UFRJ a gente tem visto isso, pacientes que foram colher 3, 4 vezes, a gente não sabe se essa positividade, apesar de estar sendo detectada, se são vírus que são infectantes. Então, a gente não sabe muita coisa, né? Não sabemos se é infectante, não sabemos se o anticorpo realmente ele é protetor. Então, não sei se eu respondi, se os demais querem fazer outro comentário. Não, acho que sim. Acho que ficou bem, bem tranquilo. Eu vou mudar agora e vou fazer uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, a gente tem uma pergunta aqui do professor Mário Geller. Cadê aqui? Onde eu peguei ela aqui? Está aqui, né? Qual o papel dos mastócitos na imunidade inata antiviral? Já que também produzem citocinas, quimiocinas, etc. Se nós temos algum estudo com isso. Boa noite, professor, tudo bem? Na verdade, é uma boa pergunta, né? Acabei não colocando. Então, assim, até os artigos falam que os mastócitos muitas vezes acabam ficando meio esquecidos, né, em relação
a resposta viral em termos de resposta protetora, né? Então, isso depende muito, assim, se mastose vai ter um papel predominantemente benéfico ou maléfico, depende muito do tipo de vírus envolvido e depende também das condições do hospedeiro, né? Das nossas condições, digamos assim, em relação ao sistema imunológico, né? Então, o que acontece? Ele pode, sim, ser ativado tanto pelo reconhecimento direto do vírus, já que ele tem também receptores do tipo TOL, ele pode ser ativado, né, pela formação de C4A, C5A, em decorrência da ativação do sistema complemento, e uma vez ativado, o que se sabe é que eles também secretam interferon do tipo 1 e do tipo 3, que tem uma participação importante, né, na resposta imune frente ao vírus. Eles secretam, por exemplo, IL-1, TNF, fator de crescimento endotelial e vascular, então eles vão também interferir nessa questão da permeabilidade vascular. E aí, assim, alguns estudos já são feitos, né? Então, por exemplo, em relação à dengue, né, o que se sabe é que nos indivíduos que têm a forma mais grave, você diminuir um pouco essas citocinas, esses fatores que são liberados pelos mastócitos, talvez atenuasse de alguma forma esse quadro, né? E em relação ao background do indivíduo, que era o que eu estava comentando, se o indivíduo tiver um background atópico, por exemplo, né, a ativação de mastócito talvez gere muito mais citocinas relacionadas ao tipo 2, que vão ativar eosinófilos e estimular esse tipo de resposta, causando dano tecidual, do que citocinas que seriam benéficas do tipo 1. Né? Então, ele também é uma balança, como toda resposta do sistema imune. Né? Não sei se respondi o que o senhor queria. Ok. Bom, nossa, eu estou até perdido com tanta pergunta que tem aqui, mas tem uma pergunta que me chamou muita atenção e eu queria colocar essa pergunta para todos, tá? Para todos, para a gente responder em conjunto. Boa noite. Gostaria de saber qual imunoestimulante prescrever para meus pacientes. Você acha que são indicados? Isso é para todos. Tá? Quem quiser habilitar, pode falar. Condino, você não quer falar? Placebo não. Hã? Placebo não. Placebo não, sim. Assim, Alguém mais quer fazer algum comentário sobre os imunoestimulantes? Eu não sei o que a pessoa quis falar com o imunoestimulante. Falaria, Anete. Não, eu quero fazer um comentário do modo geral. O que eu acho é o seguinte: nós estamos com dificuldade de encontrar um tratamento eficiente para a Covid-19, para a infecção pelo coronavírus. O que dirá esses imunoestimulantes comercializados? Então, eu queria que todas as pessoas que fazem uso de medicamentos e dizem que melhoraram, desculpa se eu vou ser muito direta, mas é exatamente o que o professor Condino falou numa palavra só. Nós precisamos confiar nos estudos duplos cegos, nos estudos bem feitos e que a gente possa ter dados para responder. Isso não se refere só a imunoestimulantes, mas de um modo geral. Nós estamos com dificuldade de achar um tratamento eficaz para o coronavírus, então, o que dirá medicamentos que a gente não tem eficácia nem em situações ainda comprovadas, em situações que eu colocaria, vamos dizer, rotineiras, ou então que nós já estamos acostumados a acompanhar. Então, eu só faria esse tipo de alerta em relação ao uso indiscriminado de alguns medicamentos. Certo. Muito bem. Anete, aproveitando que você está na tela, eu tenho duas perguntas que eu vou direcionar para você. Uma é em relação aos pacientes com imunodeficiência comum variável, se a gente deveria aumentar a dose de imunoglobulina deles nesse período. E a outra, Anete, é um questionamento sobre esses pacientes com a gama que tiveram uma boa resposta. Será que eles não tiveram a boa resposta justamente porque eles estavam tomando anticorpos? Então, eu vou deixar para você, fazendo a reposição adequada de imunoglobulinas, deixar essas questões.
É uma questão assim relativamente simples de a gente responder. Quer dizer, esses pacientes que estão bem controlados e recebem imunoglobulina, certamente eles têm menos lesão pulmonar, menos outras comorbidades e eles estão bem controlados. Então, não há por que aumentar a dose de imunoglobulina e acho que isso já responde à segunda pergunta. Nós estamos oferecendo uma imunoglobulina com anticorpos dos mais diversos, mas infelizmente a gente ainda não tem uma imunoglobulina para coronavírus. Então, nós estamos administrando a defesa para esse paciente e no que nós já conhecemos, um produto de boa qualidade e, além do que, em níveis protetores para o paciente. Então, quando eu falei da gama-globulina, veja bem que os autores relatam que eram pacientes muito bem controlados, que tinham início precoce e que recebiam imunoglobulina de forma correta. Então, se há uma mensagem que esses pacientes devem continuar o tratamento e da forma que a gente faz, obtendo níveis protetores para outras infecções e preservando o pulmão desses pacientes. Acho que responde as duas perguntas, Gismar. Sim, com certeza. Outra coisa, tem várias perguntas, então eu vou juntar num só. Qual a visão dos professores todos com relação ao uso dos medicamentos moduladores do processo inflamatório, como o uso da IL-6, que vocês veem disso, se a azitromicina, que é uma outra questão que tem questionando, que a azitromicina é utilizada em várias doenças com caráter inflamatório, se não teria alguma vantagem. Então, assim, o pessoal está querendo saber um pouquinho do que vocês pensam sobre esses tratamentos. Posso falar? Claro. Bom, na verdade, assim, tem dois grandes grupos de tratamento, né? Tem as medicações que têm sido propostas para diminuir a replicação viral, que aí entra alguns desses medicamentos, e os medicamentos propriamente imunomoduladores mesmo específicos. Um deles é o tocilizumab, anti-L6, que tem alguns estudos bons em relação à resposta do quadro de síndrome respiratória aguda grave. A questão em relação a esses medicamentos para diminuir a replicação viral, a gente tem a nitoxazanida, eu sempre confundo o nome, ivermectina, hidroxicloroquina e tem mais uma, e azitromicina, propostas. São medicamentos que têm ação in vitro, foi identificada ação in vitro para diminuir a replicação viral, mas a gente não conseguiu documentar ainda em experiência clínica que eles, de fato, não que não reduzam a replicação viral, mas que a redução de replicação viral que eles promovem seja suficiente para modificar o desfecho clínico desses pacientes. Esses medicamentos, por coincidência, a hidroxicloroquina e a azitromicina, elas têm também uma ação anti-inflamatória. Só que essa ação anti-inflamatória é muito modesta. Ninguém trata lúpus descompensado com hidroxicloroquina. É um medicamento que se usa para lúpus há sei lá quantos anos, há décadas, mas ninguém trata um lúpus descompensado com hidroxicloroquina. Então, eles têm uma ação anti-inflamatória, mas é uma ação anti-inflamatória que não faz nem cosquinha durante a tempestade de citocinas. Essa é que é a questão. Em relação a esses outros medicamentos, o que eu tenho lido de anti-L6, anti-L1, é que não tem ensaios clínicos ainda muito grandes, a maior parte não são ensaios clínicos, né, de você colocar pacientes com população controle, duas populações pareadas em termos de comorbidades, etc. Então, alguns mostram alguma eficácia, mas a sensação que a gente tem foi que eu tentei falar na aula um pouco, que a Nete acabou de falar. Muito provavelmente, não tem um mecanismo só para a pessoa ter um quadro grave, né? Você tem muitas coisas que podem estar acontecendo para desembocar nesse quadro grave, uma imunidade inata ruim, um fator de risco com mais ACE à disposição e assim vai. Então, a gente não tem um medicamento, até o presente momento, que seja eficiente para todo mundo. Eu, particularmente, não acho que a gente deva usar medicamento para dizer que está usando algum medicamento. Então, eu tive coronavírus detectado, PCR positivo, e todo mundo me pergunta, o que você tomou? Nada, acetaminofén e dipirona, para dor de cabeça que eu tive, que era bem importante. Mais comentários aí. Tudo bem.
Condino, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é mais específica para você. Eu estou tentando achar aquela aqui, ó. O aumento da glicose intracelular poderia sugerir uma inibição da ativação monocítica e fagocítica relativa ao burst respiratório, que é um fator de risco associado ao diabetes mellitus não controlado? Muito boa essa pergunta, e, aliás, a resposta dela saiu publicada essa semana com relação ao SARS-CoV. O Pedro Vieira é um ex-aluno nosso lá do ICB, ele hoje é professor da Unicamp, e ele tem um laboratório de imunometabolismo. O Pedro acabou de publicar um trabalho muito importante mostrando que o excesso de glicose, na verdade, vai proporcionar mais energia para o macrófago, e ali vai acontecer mais proliferação de vírus, mais produção de citocina e mais tempestade de citocina para esses pacientes. Então, está publicado o trabalho, fresquinho. A princípio, não tem a ver com essa parte de burst oxidativo, não. O que o Pedro fez foi mostrar exatamente o papel da glicose como aí um substrato para hiperativação do macrófago e contribuir para a tempestade de citocina. Ótimo. Muito obrigado, Condino. Tem uma perguntinha aqui, na verdade não é uma pergunta, é um pedido para a Fernanda, para ela não esquecer de comentar do BCG, que ela disse que ia falar mais para frente. Eu acho que esse é um ponto importante, Fernanda. Bom, essa é a penúltima pergunta. Você poderia comentar ou mesmo qualquer um, Condino, Anete, quem quiser, é porque veio direcionado para a Fernanda. Na verdade, era a Caterine que disse que ia comentar, não fui eu, não. Não queria comentar, não, mas fui eu que falei mesmo. Pode falar, Caterine. Não, na verdade, é só porque eu lembrei aquela hora que estava falando da imunidade treinada, né? Que é um argumento que as pessoas começaram a usar para essa questão da BCG. Então, tem muito estudo falando de imunidade treinada, que a BCG seria capaz, que a beta-glucana seria capaz de estimular, deixar como que a imunidade inata, as células, inclusive neutrófilo, macrófago, assim, mais ativados, liberando mais citocinas. Seria como se fosse, assim, um pré-aquecimento da imunidade inata. Não é bem uma memória, né? É um estado de pré-aquecimento. E isso tem uma questão muito duvidosa, né? Se efetivamente tem alguma repercussão clínica. E aí tem essa questão da vacina BCG que está rolando aí, e que a gente, na verdade, o nosso país está mostrando como que isso não tem absolutamente nada a ver, né? Porque o nosso país tem BCG desde a década de 70 obrigatória, e antes já estava sendo feita, mas desde o início da década de 70 é uma vacina obrigatória em fase precoce, e nem por isso a gente está tendo um resultado muito bom em relação não estamos nos saindo muito bem em relação à epidemia de Covid. Mas é só lembrar, era para falar um pouco disso, porque as pessoas estão falando demais, né, de fazer vacina de BCG. Sim. Além dos outros riscos, eu Condino pode tenho falar. Considerações adicionais. De onde partiu essa ideia é de país que não usa mais a BCG faz tempo. Então, as pessoas perderam mão com relação à prática da BCG. No Brasil, a BCG, e assim como em outros países em desenvolvimento, a BCG é uma vacina preconizada ao nascer ou nos primeiros 30 dias de vida para proteger a criança contra neurotuberculose e contra a tuberculose sistêmica disseminada. A BCG é uma vacina que não protege contra a tuberculose pulmonar. Tanto é que o Brasil continua sendo endêmico em tuberculose pulmonar. Diferentemente do cenário de 50 anos atrás, ou de 100 anos atrás, quando a BCG começou a ser usada, hoje nós temos no mundo pessoas que fazem tratamento para doenças autoimunes, utilizam medicações moduladoras da resposta imune em larga escala. Temos pacientes que fizeram tratamento para câncer e que também têm imunodeficiência secundária. E temos pacientes hoje, né, os imunodeficientes primários, que passaram a ser tratados e também estão presentes. Portanto, existe uma população de pessoas hoje com imunodeficiência primária, imunodeficiência secundária, doenças autoimunes e doenças autoinflamatórias, que se a gente somar,
nós chegaremos a um número relevante. Eu acho, no mínimo, temerário fazer esse alarde com a BCG e, de repente, criar um debate similar ao da hidroxicloroquina, que é um remédio da Segunda Guerra Mundial, e a BCG é uma vacina do começo do século XX. De repente, as pessoas começarem a correr atrás dos postos de saúde ou atrás das clínicas privadas para querer fazer uma autoaplicação de ABCG e tomar um reforço por conta, achando que com isso vão ter benefícios com relação à resposta imunológica. Veja, no Brasil mesmo já foram conduzidos vários estudos, inclusive de revacinação de BCG, para ver se protege a população contra a tuberculose pulmonar. O trabalho foi negativo, não protege. E aconteceu uma grande quantidade de efeitos adversos. E por causa disso, por causa dos efeitos adversos e da falta de segurança e a falta de eficácia, essa ideia não foi levada para frente. Então, muito cuidado, porque quem propôs essa história da BCG é gente que não tem experiência com BCG. E está, de novo, à procura de uma panaceia para resolver o problema do Covid. Então, assim, eu não sou favorável a essa ideia, não. Eu acho que a BCG é uma vacina que tem o seu papel e vai continuar tendo o seu papel até que a gente desenvolva uma vacina mais eficaz e mais segura para a tuberculose. Mas para fazer prevenção de Covid e tratar Covid, eu acho que de forma alguma. Vai acontecer o mesmo problema, o mesmo debate da hidroxicloroquina e nós não vamos chegar em lugar nenhum. Muito bem, Condino. Então, a gente está se estendendo muito mais no tempo. Eu não sei se a gente teria um pouquinho de tempo a mais. A gente tem muitas perguntas. Tem uma pergunta interessante que eu acho que o grupo, nós concordamos nisso, né? E eu acho que vale a pena porque veio a pergunta na frente, né? Então, a Irma pergunta, todo mundo conhece a Irma, né? Gostaria da opinião da imunogenética, pois é visível quadros graves em determinadas famílias. Irmãos fazem quadros graves, muitos óbitos na mesma família. O que vocês pensam disso? O que nós pensamos disso? Existe uma iniciativa, um consórcio internacional para a busca da genética do hospedeiro. Desde quando começou esse problema, ficou evidente que a gente tinha um vírus com alguma variabilidade genética e um espectro de doenças. Então, nós temos desde formas assintomáticas até formas graves. Existem comorbidades conhecidas, mas existem pessoas que, à semelhança de outras, não têm nenhum fator de risco prévio e elas se dão muito mal com o coronavírus. E outras que, de uma maneira também inexplicável, se dão muito bem. Então, na verdade, nós temos um vírus e muitas doenças. O sistema imune é um sistema que ele segue a estrito controle genético. Existem aproximadamente 2.000 genes que regulam a resposta imune. Desses 420, nós já conhecemos que causam doenças monogênicas. Então, existe um consórcio internacional, aqui no Brasil está incluído, todos estão convidados a participar, a estudar os pacientes que se deram mal e os pacientes que se deram bem. O paciente que se deu bem tem a chavinha da resistência, o paciente que se deu mal deu a chavinha, né, da suscetibilidade. Nós temos que comparar, determinar esses genomas, tentar entender o mecanismo para aí sim se candidatar a desenvolver um remédio ou uma vacina que dê uma solução definitiva para essa pandemia. Okay. Futuramente, quem sabe, a gente consiga até pensar futuramente em edição gênica, consertar quem vai se dar mal, né? E aí sim criar uma vacina realmente avançada. Então, mas isso é ficção científica e tomara que dê certo. Há um dado interessante, Gesmar, vou falar rapidamente, que é uma publicação que todo mundo conhece aqui, o professor Nima Rezai, ele é, juntamente com outro colega, autor desse relato de 3 irmãos. Os 3 irmãos adquiriram Covid e os 3 morreram. Quer dizer, então, isso fala a favor dessa discussão
dizendo que os 3 tiveram o mesmo curso, então a gravidade da doença se desenvolveu da mesma forma, sugerindo de que houvesse um fator predisponente nessa família. Então, eu acho que é uma discussão muito importante e esse é um estudo que nós certamente devemos conduzir para entender um pouco mais do curso da doença. Ok. Muito bem. Gente, a gente passou bastante tempo do nosso horário previsto e a gente tem aqui pelo menos mais umas 100 perguntas para a gente poder responder relevantes. Então, assim, eu vou fazer um compromisso junto com os outros professores da gente estar respondendo para vocês. Eu acho que o pessoal consegue manter essas perguntas para mim, para que a gente possa fazer essas respostas pessoalmente ou a gente deixar no site de alguma forma, para que tem muitas coisas interessantes e que eu acho que realmente valem a pena ser respondidas e ficar aberto para todo mundo. Então, eu vou fazer essa seleção dessas perguntas para que vocês se comprometam comigo da gente responder isso e deixar no site para o pessoal. Botar no site, Tudo bem? Bom, eu gostaria de agradecer muito a todos. Eu quero botar um videozinho, tá? Lembra? Tá. Gostaria de agradecer muito a todos. Nós estamos chegando no final, depois desse período todo, com 582 pessoas conectadas ainda. Chegamos no pico de mais de 750 pessoas. Eu acho que, sim, muito mais do que a gente esperava, né? E as perguntas muito interessantes, pessoal muito interessado. Nós vamos colocar isso tudo, sim. Gostaria de agradecer a Fernanda, a Ekaterine, ao Condino e a Anete pelas excelentes palestras e respostas às perguntas de todo mundo, tá? Agora a Ekaterine quer colocar uma coisinha para a gente. Na verdade, eu quero colocar o que eu achei aqui, que foi o vídeo. Eu não achei o vídeo que eu queria, que era assim, os balões, mas esse vídeo foi da primeiro encontro das Bragide, invenção da Beatriz, como sempre. E só para mostrar, aparece aqui, temos Condino, temos a Nete aqui escondidinha, Fernanda. Na época que a gente podia soltar balão ainda. Agora a gente não pode mais soltar balão. Muito bem. Só para a gente lembrar. Muito bem. Então, gente, parabéns a todos. Parabéns a todos que ficaram com a gente até esse momento, fazendo toda essa discussão, que eu acho que é muito importante. Nós que trabalhamos com imunologia, temos um ponto de vista um pouquinho diferente, muito imunológico realmente. E isso faz uma diferença no entendimento da evolução desses quadros. É diferente a gente ouvir um imunologista, a gente ouvir a Fernanda, ouvir a Ekaterine falando sobre fisiopatologia, do que ver realmente pessoas que não trabalham com isso no dia a dia. Então, eu agradeço muito a vocês, foi um momento que eu pude aprender bastante, tá bom? Gente, muito obrigado e acho que a gente pode finalizar realmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.